Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja sempre em vossos corações. Hoje, dia 5 de maio, quarta-feira da quinta semana da Páscoa. Primeira leitura da liturgia de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 1 a 6. Meus irmãos, a situação de enfrentamento vivenciada por Paulo e Barnabé em Antioquia leva a gente a pensar que tanto naquele tempo como nos dias de hoje, tanto aquele tempo, início da era apostólica, como nos dias de hoje, ao longo da história, existiram e existem, meus irmãos, momentos de tensão na comunidade cristã. A lição deixada a nós pelos primeiros cristãos nos ensinam que é necessário saber dialogar, pois tanto no ambiente laico como no religioso que nós vivemos, nós sabemos que também nos deparamos muitas vezes com discussões e algumas, muitas vezes, em tom enérgico, tons fortes, mas o consenso dessas discussões só se obtém quando se senta para dialogar e ouvir os argumentos de todos. Depois discernir e acatar em comum acordo o argumento apropriado, aquilo que é mais fiel à vontade de Deus para cada um de nós. Meus irmãos, os apóstolos ouviram o que Paulo e Barnabé disseram, mas também ouviram os fariseus convertidos, que eram opinião contrária a Paulo e Barnabé. E à luz da fé e na inspiração do Espírito Santo, dialogaram e tomaram suas decisões. Fica então uma lição para nós. Meus irmãos, o rumo de nossas vidas, o rumo de nossas coisas seriam melhores para nós, seriam mais proveitosas, seja na família ou em qualquer tipo de comunidade social ou religiosa que participamos, se fôssemos menos intransigentes, mais capazes de dialogar e de ouvir o irmão, mais capazes de fazer isso movidos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, buscando o bem comum e não a vaidade da vitória pessoal de cada um de nós. Nosso salmo responsorial é o Salmo 122. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ouçamos com atenção o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto o meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho desta quarta-feira da quinta semana da Páscoa nos situa no contexto do relato da despedida de Jesus, onde destaca a necessidade de todos nós
permanecermos nele. Pois somente unidos a Jesus é porque, assim como foram os discípulos, nós poderemos dar bons e significativos frutos. Nós poderemos dar bons e significativos frutos na nossa vida. E Jesus, meus irmãos, antevendo o que ia acontecer com os discípulos, neste caso, as muitas perseguições e mortes que eles iriam enfrentar, pede aos seus discípulos que, mesmo nessas grandes dificuldades, permaneçam nele. Meus irmãos, no mundo do descartável e indiferentismo, o mundo do tanto faz como fez que vivemos hoje, que são marcas dos tempos atuais, falarmos neste mundo, nesta atualidade de hoje, falarmos em permanecer, nos parece absurdo, pois tudo é transitório. E, infelizmente, parece-nos transitório, caminhando para o pior. Meus queridos, Jesus nos leva a compreender até que ponto precisamos dele, até que ponto devemos ter a consciência de permanecer nele, pois precisamos dele como a alma, a essência de nossa vida. O galho que não está ligado à videira não pode dar frutos, e secando, esse galho tem que ser cortado. Da mesma forma, meus irmãos, se nós não estivermos unidos a Jesus, se não estivermos na permanência em Jesus Cristo, também não podemos dar frutos. Mas que frutos são esses que são cobrados de cada um de nós? Que frutos são esses que Jesus nos cobra? Meus irmãos, nosso fruto consiste em termos descoberto o verdadeiro sentido da vida. Permanecendo em Jesus, vivendo com serenidade, com esperança renovada, com alegria, força, dialogando, olha bem, dialogando e se respeitando em meio às dificuldades. Enfim, meus irmãos, sermos pessoas predispostas a ajudar os outros nas suas necessidades, restaurando-lhes a dignidade de cidadãos, irmãos em Cristo e filhos do céu. Mas, meus irmãos, para viver assim, nós precisamos permanecer em Cristo. E, repetindo, o modo de nós unirmos a Cristo, como o ramo da videira, é deixar fluir em nós a vida da graça que chega até nós. De que modo? Chega-nos pelos sacramentos, revigorando-nos pela Eucaristia, pela oração constante, a leitura e reflexão sobre a palavra de Deus. Que nós possamos então unirmos cada vez mais a Jesus, videira verdadeira, deixando-nos podar pelo Pai, para que, produzindo frutos de amor, nós cheguemos realmente à condição de sermos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.